Eu sou Malu Mota. E eu sou Silvia Vinhas. Está no ar mais uma edição do Notícias em Foco especial Covid-19. Os coronavírus são uma família de vírus que podem causar desde resfriados comuns até síndromes respiratórias graves. Agora, o novo coronavírus, que recebeu o nome de SARS-CoV-2, foi descoberto em dezembro do ano passado. E em pouco tempo, o causador da Covid-19 se espalhou pelo mundo, levando bilhões de pessoas ao confinamento. A professora de Biologia, Mônica Bertoldo, do Colégio e Curso Objetivo, explica como o vírus entra no organismo e reforça também algumas maneiras de evitar o contágio da doença. Ele é transmitido através de gotículas, né? Então essas gotículas ficam no ar aqui por algumas horas, a gente pode pensar assim. Esses vírus têm um encaixe, como se fosse chave e fechadura, na célula hospedeira. Então, essa proteína se encaixa na membrana da célula e o vírus acaba invadindo a célula. Esse tipo de vírus, o que acaba acontecendo, ele é de RNA, uma fita, uma molécula simples, que a gente chama de senso positivo. Isso significa que quando o vírus coloca esse material dentro da célula, já tem uma mensagem para que haja síntese de proteína. O que acaba acontecendo? A célula acaba produzindo novos vírus e chega um determinado instante, muitos vírus lá dentro, ocorre a liberação desses novos vírus para que novas células, e aí os tecidos e os órgãos acabem sendo contaminados. É bem interessante que a gente fale que a contaminação, na verdade, está quando esse vírus tem contato com a mucosa, que é boca, nariz, olho. E quem leva para essas mucosas é a mão da gente, que toca nas superfícies, e aí tocando nessas superfícies, acaba, se tiver, claro, algum ferimento na mão, a via de entrada vai ser o ferimento, então precisa tomar cuidado. A pele da gente é uma proteção. E o que acaba acontecendo? Esses vírus, através da mucosa, boca, nariz, olho, acabam sendo a via de acesso para a entrada desse vírus no nosso corpo. Depois de um determinado período, né, a gente pode ou não ter sintomas. O que a gente tem que fazer? Tomar cuidado, lavar a mão toda vez que tocar alguma superfície, com água e sabão, né, porque esse sabão acaba destruindo esse envelope que seria a via de acesso para contaminar as células, ok? Além de lavar as mãos, há outros cuidados do dia a dia que ajudam a prevenir o contágio. Entre eles, higienizar objetos e superfícies tocados com frequência, como é o caso de celulares, maçanetas, corrimão, brinquedos, manter as unhas bem cortadas, retirar a barba ou deixá-la bem aparada, lavar os cabelos com mais frequência e, se possível, deixá-los presos e, é claro, evitar ao máximo o contato social. A importância do isolamento fica ainda mais evidente quando analisamos o achatamento da curva de contágio em países da Europa como a Itália e a Espanha. O número de vítimas ainda é muito alto, mas está diminuindo, graças ao decreto da quarentena e do lockdown. Quase todos os eventos esportivos foram cancelados justamente para evitar as aglomerações. Mas antes dessa medida, um jogo que ocorreu em fevereiro na Itália pode ter ajudado a propagar o novo coronavírus na Europa. Quem conta essa história é o Fabrício Presili, produtor aqui do Notícias em Foco. O duelo pelas oitavas de final da Champions League entre a Atalanta de Bérgamo e o Valência reuniu mais de 45 mil torcedores no estádio San Siro. Os bergamascos viajaram 60 quilômetros entre a cidade e o estádio em Milão e comemoraram os 4 gols e a vitória do time italiano. Naquele momento, Milão já tinha casos do vírus, mas a Europa ainda não relatava oficialmente nenhum óbito ligado à Covid-19. Um estudo publicado no jornal italiano Corriere dello Sport indica que a aglomeração ajudou a espalhar a doença em Bérgamo. Semanas depois do jogo, a cidade de 120 mil habitantes virou o centro da epidemia na Itália. O prefeito de Bérgamo, Giorgio Gori, chamou a partida de bomba biológica. O jornalista Felipe Lobo, editor do site Trivela, especializado em futebol internacional,
lembra que esse foi o último jogo com público no estádio San Siro de Milão. Esse jogo, Atalanta e Valência, em Milão, foi o último jogo realizado em Milão até hoje. Não teve mais jogo. Naquele fim de semana, na sexta-feira, antes dos jogos da Série A, já foi emitido uma suspensão dos jogos na região da Lombardia toda, que incluía Milão e Bérgamo, e logo depois se estendeu para a Emília-Romanha, e aí também os jogos de lá foram sendo adiados. Então, a gente já estava com a pandemia, ou melhor, a epidemia lá na cidade, lá na região, muito forte. Acabou sendo uma irresponsabilidade e uma irresponsabilidade. Para Felipe, a UEFA, a Federação Europeia de Futebol, demorou a ordenar a parada dos campeonatos. E, pior ainda, permitiu a viagem de milhares de torcedores, como os que foram de Madrid a Liverpool, no momento em que as arquibancadas eram fechadas por todo o continente. Quando a situação já estava grave, tanto na Espanha quanto na Itália, os torcedores espanhóis receberam a autorização da UEFA e do próprio governo britânico, que foi negacionista, né, no começo, a assistir ao jogo normalmente lá no Anfield Road contra o Liverpool, e normalmente comemoraram na cidade, nos bares, depois voltaram para Madrid com tranquilidade. Quer dizer, todos os governos foram bastante irresponsáveis aí nesse momento, que já estava claro que não ia dar para continuar, né? Depois desses jogos, as competições foram interrompidas. Os únicos campeonatos nacionais que seguem com rodadas são os de países que não fazem isolamento, casos de Belarus, da Nicarágua e do Tajiquistão. Na Alemanha, os times retomaram os treinos e a temporada pode ser encerrada antes do verão europeu, mas ainda não está claro qual é o plano da Bundesliga. Na Bélgica, a federação preferiu encerrar o campeonato, declarando o Bruges campeão, mas essa decisão não foi aceita pela UEFA. Os campeonatos continentais que estavam previstos para o meio deste ano foram postergados para 2021, como a Eurocopa e a Copa América. Mas Felipe Lobo acredita que o calendário ainda não está fechado. Para ele, faltam protocolos que voltem a permitir as aglomerações em espaços públicos, como os estádios. Então, é muito difícil você prever alguma coisa nesse momento eu acho que é o papel dos clubes e das ligas tentar prever isso, porque elas precisam estabelecer planos. Já se falou em junho, já se falou em julho, e agora se fala até em terminar a temporada em agosto e setembro e já emendar a próxima temporada já começaria. Os jogadores não teriam férias e estariam parados agora. É muito difícil de estabelecer isso, porque a grande questão é que a gente não viu nenhum país sair da quarentena. O que está acontecendo na China não é sair da quarentena, é começar a afrouxar um pouco, e mesmo assim é bem pouco. Ainda é uma situação bastante controlada, e controlada em um nível que nenhum outro país desses que a gente está falando vai conseguir fazer. Nesse momento é improvável que as temporadas terminem. Não parece plausível que isso vá acontecer. É muito mais provável que tenha que ser terminado de alguma forma ou terminar antes. E também não é possível saber se nós teremos o início de outra temporada, pelo menos o início tradicional, em agosto e setembro. Silvia, eu mando de volta para você falando sobre as Olimpíadas de Tóquio, que foram adiadas para 2021. Os organizadores dos Jogos estimam que os custos com esse adiamento podem chegar a 2 bilhões de dólares. E ainda existe a possibilidade dos Jogos não serem realizados nem no ano que vem. Essa informação, Fabrício, foi sugerida pelo CEO do comitê organizador, Toshiro Muto. Segundo ele, não há garantias de que a pandemia esteja controlada até julho do ano que vem. Então, por enquanto, está tudo em aberto até que essa crise na saúde mundial seja superada. Agora, Malu, ninguém está querendo pagar essa conta não, viu? Tem uma discussão grande entre Comitê Olímpico Internacional e governo japonês. Silvia, agora vai ser aquele jogo de empurra, né? Mas é uma situação muito difícil, né? Que prejuízo enorme esse adiamento dos jogos, né? Situação complicada. E olha só, o primeiro caso do novo coronavírus foi registrado no Japão no dia 16 de janeiro. Foi o terceiro país a confirmar a doença depois da China e da Tailândia.
Num prazo de quase 3 meses, os números pareciam sob controle, muito diferente da situação enfrentada pela Europa e os Estados Unidos. Mas os casos subiram nas últimas semanas, levando o governo japonês a decretar estado de emergência em todo o país. O Renato Brandão é professor em uma universidade em Tóquio, tradutor e locutor da rádio NHK. Ele mora no Japão há 23 anos e fala sobre a situação no outro lado do mundo. Bom, é interessante aqui no Japão porque as coisas começaram mais tarde, né? Enquanto tudo aquilo já estava acontecendo, a gente vendo pela televisão na Europa, principalmente na Itália, na França, na Espanha, né? Aqui no Japão as coisas pareciam estar mais calmas e existe muito ceticismo porque a gente não sabe até que ponto que as coisas estavam sendo maquiadas um pouco por causa da esperança que o governo japonês tinha de manter as Olimpíadas. Depois do cancelamento das Olimpíadas, os números misteriosamente começaram a subir assustadoramente, e então a gente não tem certeza realmente de como está a situação aqui, né? Então o governo tranquilizou, agora está falando que está aumentando e por isso lançou este estado de emergência, mas não é um estado de emergência como na Europa, ou seja, a gente não é proibido de andar na rua, não existem multas nem nada. As pessoas podem se movimentar livremente, podem ir trabalhar, podem usar os transportes públicos, onde existe maior risco de contágio, inclusive, né? Claro que os japoneses usam as máscaras, são mais cuidadosos, né? Realmente são bem higiênicos e tudo, mas está acontecendo o contágio, com certeza. Então, muitos estrangeiros que moram aqui, eu inclusive, a gente está um pouco com medo porque a gente não sabe até que ponto que realmente esses números são reais. E o mais importante, o Japão está testando muito pouco comparado com os Estados Unidos e Europa. Então, ao passo que, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa estão fazendo uma média de entre 10 e 15 mil testes para cada milhão de pessoas, aqui no Japão esse número é 500 testes para cada milhão de pessoas. Ainda é mais alto do que no Brasil, mas é um número relativamente baixo, né? Então a questão é essa, será que a gente realmente está seguro aqui? Principalmente os estrangeiros que vêm da Europa e dos Estados Unidos estão muito cautelosos, estão realmente fazendo esse auto-isolamento mais do que o próprio japonês, mas a gente pode fazer compras normalmente, não está faltando nada, exceto as máscaras cirúrgicas que realmente estão em falta. Não é como em outros lugares que as pessoas estão assim apavoradas comprando tudo. Inclusive a governadora de Tóquio falou para as pessoas não estocarem, os japoneses são muito obedientes e não estão estocando, então a gente consegue comprar tudo, né? Mas está todo mundo mais ou menos assim tranquilo e esperando que isso passe o mais rápido possível. O Notícias em Foco fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Só lembrando que você pode acompanhar esta edição também pelas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E encerramos com um vídeo cedido pela cantora, compositora e instrumentista Fernanda Ouro. Aos 17 anos, a Fernanda é uma das grandes promessas da música popular brasileira. Ela escolheu uma canção especial para homenagear todas as pessoas que estão enfrentando o confinamento. Que tanto te amo, por isso hoje eu acordei